A paz do Senhor, bom dia a todos. Vamos agora falar novamente com o nosso Deus e ver o que o Senhor tem a nos falar no dia de hoje. Vamos começar fazendo uma oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento entramos na Tua grandiosa presença, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, porque pela Tua misericórdia aqui estamos. Pai, nos abençoe e nos fortalece na Tua presença. Abençoa, Pai, o dia de hoje. Tudo que nós formos fazer, tenhamos a direção do Santo Espírito do Senhor, do Espírito Santo. Abençoa, Pai, a palavra que o Senhor nos deu no dia de hoje. Que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te agradeço desde já, para a glória e santo nome do Senhor. Amém. Ontem, eu comecei a fazer a leitura na Bíblia, no livro de Apocalipse. Gente, a Bíblia é um livro lindo, cheio de mistérios de Deus. E você, para poder entender, você tem que viver pelo Espírito. Tem que ler a Bíblia, tem que buscar a palavra para o Senhor falar com você. O Senhor ainda fala, mas Ele fala com quem quer ouvir a voz dEle. Entendeu? Então, aqui em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Irmãos, aqui em Apocalipse, fala que o apóstolo João ele foi arrebatado. Deus deu a revelação a Jesus Cristo e o Senhor trouxe a revelação para o apóstolo João, trazendo a ele a revelação às 7 igrejas da Ásia, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. Cada igreja dessa na Ásia foi enviada uma carta. E essa carta, o conteúdo dela era a revelação de Jesus. O Senhor repreendendo cada igreja, falando, deixando o recado às igrejas. Então, eu lendo isso, o Senhor falou comigo assim: observe bem o que o Senhor escreveu na 5ª carta. Essa 5ª carta foi para a igreja de Sardo. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve. Jesus falando para o apóstolo João: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus: eu sei as tuas obras, que tens nome que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Porque o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bendito seja o Senhor, aleluia. Irmãos, então, na revelação que o apóstolo João recebeu, ele escreveu esta carta e mandou para a igreja de Sardo, na Ásia. E o Senhor estava falando para o anjo desta igreja: eu sei das tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. O que o Senhor Jesus estava querendo passar nesta mensagem para o anjo daquela igreja em Sardo, na Ásia? Que o Senhor tinha conhecimento das obras dele, porém as obras dele
Aparentemente eram obras vivas, mas porém estavam mortas. Eu entendo o que está querendo dizer, que eram obras sem fé. Obras sem fé é morta, e fé sem obra também é morta. Então não podemos falar, temos fé e não temos nenhuma obra para mostrar para o Senhor. Ou temos obras e não temos fé no que nós estamos fazendo para o Senhor. E o Senhor ainda falou para ele, ser vigilante. O Senhor está nos alertando para nós sermos vigilantes. E confirmar o restante. Além de você ser vigilante, você ainda tem que procurar fazer com que as pessoas também sejam, alertar as pessoas. Nós temos alertado as pessoas. Nós temos falado do amor de Jesus, temos falado do Evangelho de Jesus, só que as pessoas, elas ouvem, elas recebem, porém elas não guardam, porque que está falando, ó. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Então, além de nós termos que guardarmos e lembrarmos do que nós recebemos do Senhor, nós temos que também nos arrependermos do nosso pecado. Se Jesus estava mandando essa carta para essa igreja de Sardo, falando isso para o anjo da igreja, porque o anjo da igreja estava em pecado. Então o Senhor estava pedindo para que ele viesse se arrepender dos pecados dele, lembrar do que ele tinha recebido do Senhor. Ele recebeu de Deus, sabe o que? A igreja na mão para cuidar. O que foi que o Senhor deu na tua mão para você cuidar no dia de hoje? O que é que você tem ouvido que você não tem guardado no teu coração? Você tem vigiado a tua vida, ou a vida do vizinho, ou a vida do seu irmão, ou a vida do pastor, dos membros da tua igreja? O Senhor não falou para ele vigiar a igreja. O Senhor falou para ele ser vigilante, vigilante com ele, vigiar o que ele estava fazendo de errado. Sabe por que nós pecamos muitas vezes? Porque nós não vigiamos. Nós temos que ser vigias de nós mesmos. Nós temos que nos cobrar, nós temos que nos policiar todo o tempo. Porque se você não vigia, você peca. O Senhor, ele ama o pecador. Ele tem zelo por nós. Mas o Senhor abomina o pecado. E ainda diz assim na carta: e se não vigiares, virei sobre a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então vigia o que você tem feito. Vigia o que você está fazendo. Prepara as pessoas da tua casa, ensina eles também a vigiar. Prepara as pessoas à sua volta, seus amigos, colegas de trabalho, fala do amor de Jesus, evangeliza. Nós estamos numa época que as coisas estão chegando ao fim, gente. Jesus está, cada dia mais que se aproxima, o Senhor está vindo em busca da igreja dele. A igreja do Senhor não é uma placa. A igreja de Deus é aqueles que o servem com coração, com sinceridade, com pureza, com vestes brancas. Eu não estou falando de roupa branca. Eu estou falando espiritualmente, vestes brancas. Espírito, alma limpa, branca, que não tem mancha alguma perante ao Senhor. E ainda foi dito nesta carta também: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Irmão, por favor, não faça para Deus as coisas de qualquer forma. Não faça para o Senhor as coisas de qualquer jeito. Porque o Senhor Jesus, ele está de olho em você e está de olho em mim também. Tudo que nós formos fazer para Deus tem que ser com coração, com amor, com dedicação, com carinho. Não faça para Deus de qualquer forma, as coisas de qualquer jeito. Porque quando ele trabalha na nossa vida, o Senhor não trabalha de qualquer maneira. De repente você está aí agora triste, precisando de um milagre, e ainda não chegou. Não desanima não, porque o Senhor está preparando para entregar na tua mão. Porque o Senhor, quando ele faz bem feito.
Por isso você também não pode fazer as coisas de qualquer forma para o Senhor. Quando for louvar o Senhor, não louve de qualquer forma. Quando for adorar a Deus, não adore de qualquer forma. Quando você for orar, não ore de qualquer forma, de qualquer maneira. Não jejune de qualquer maneira, de qualquer forma. Procura ser íntegro diante do Senhor. Porque Jesus Cristo, ele vai te cobrar. Jesus, ele é filho de Deus. Deus confia nele. Por isso que ele falou o anjo da igreja: ser vigilante e confirme os restantes que estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O Senhor está nos policiando, ele está observando tudo que nós fazemos nessa terra. E se nós não fazermos as coisas de bom grado ao Senhor, o Senhor Jesus vai nos cobrar. Entendeu? E ele ainda diz assim mais na carta para o apóstolo João: mas também tens em Sardo algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Mesmo o anjo daquela igreja, lá em Sardo, na Ásia, ele não andando de conformidade, porque o Senhor, pela carta, falou para o apóstolo João alertá-lo. Tinha pessoas dentro do ministério ainda que congregavam e faziam a vontade de Deus. O Senhor Jesus passou naquele lugar. O Senhor Jesus foi lá, visitou aquela igreja em Sardo, na Ásia. Ele viu as pessoas que estavam lá dentro, servindo ao Senhor de coração, em espírito e em verdade. E quem estava lá simplesmente por estar, dizendo que estava vivo, porém morto. Tem muitas pessoas dentro da igreja hoje assim. Vai à igreja, aparentemente estão vivos, mas espiritualmente totalmente mortos. Porque são pessoas que não têm mais ânimo para orar, para buscar a presença do Senhor, para evangelizar, falar do amor de Cristo. Tem pessoas que estão mortas, que não têm mais nem vontade de viver, achando que a morte é a solução para os seus problemas. Ô irmão, acorda. O Senhor está nos alertando no dia de hoje, que mesmo ele indo naquela igreja em Sardo, lá na Ásia, ele achando o anjo naquele estado, ele encontrou pessoas lá dentro que era reto de coração com ele, e que ele acha que é digno de andar de vestidos brancos, de mãos dadas com o Senhor. Então não fica olhando para a vida do irmão. Quando você entrar na igreja, se preocupe somente com a sua vida espiritual. Naquele exato momento ali é você e Deus, Deus e você. Porque no momento que você está dentro da congregação, que você está lá buscando a presença de Deus, o Senhor está lá passeando. O Senhor vai ver quem aqui está fazendo certo e errado. E Ele é Deus, Ele é Pai para nos corrigir, para nos falar, usar alguém para falar conosco. É tanto que Ele arrebatou o apóstolo João e pediu para que ele escrevesse. Você imagina, Jesus foi a cada igreja lá na Ásia. Cada igreja que ele visitou, ele viu o que estava acontecendo. E na hora que ele arrebatou em sonhos o apóstolo João, ele falou: você fala para tal igreja. Primeira igreja que o Senhor mandou a carta foi para Éfeso. Depois ele falou: agora escreve para Esmirna. Depois para Pérgamo. E depois para Tiatira. E depois para Sardo. E depois para Filadélfia. E por último, as 7 igrejas de Laodiceia. Então não pensa, quando você está dentro da igreja, que o Senhor não está ali te olhando suas atitudes, vigiando o que está acontecendo no teu pensamento, no teu coração. O Senhor sabe se você está indo buscar a presença dEle ou se você só está indo buscar um milagre. Por que o Senhor está falando aqui, ó?
Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarde-o e arrependa-te. Porque tem pessoas que quando tá com problema na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida familiar, lembra que o Senhor existe, vai congregar, recebe a palavra, ouve, mas não guarda. Recebe o milagre e se afasta da presença do Senhor. Esquece do que o Senhor fez para ela, esquece do que ouviu dentro da casa do Senhor. As pessoas não se arrependem porque elas só ouvem, mas não guardam o que o Senhor tem nos dito. Por isso devemos ser vigilantes, não na vida dos outros, mas na nossa. Vigia a tua vida, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu tenho feito ultimamente. Entendeu? Não que eu não me preocupe com o meu próximo, claro que me preocupo, porque o Senhor mesmo fala na palavra dele. Foi um dos mandamentos que o Senhor nos deixou. Amar nosso próximo como a nós mesmos. Mas primeiramente você tem que se consertar, se arrepender dos seus pecados, vigiar a sua vida espiritual, para que depois você possa fazer algo por alguém. Se você estiver fraco espiritualmente, você não pode fazer nada por ninguém, porque você não tem força nem por você, como você vai ter por outra pessoa? E ainda diz assim, ó: o que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome no livro da vida. O que vencer? Quem vence? Quem está em batalha. Irmãos, nós estamos em batalha espiritual. Espiritualmente, todos nós estamos vivendo batalha espiritual. Estamos em guerras, em lutas. Para você vencer uma guerra, uma luta, você tem que estar bem, espiritualmente falando. Você tem que se alimentar. Não é de comida que eu estou falando, de alimento físico. Eu estou te falando do alimento da palavra do Senhor. Por isso eu tenho falado tanto quando eu evangelizo. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Ela é o nosso alimento, é o alimento para a nossa alma. Pois o próprio Senhor Jesus falou em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Deixa eu só confirmar com vocês aqui se é isso mesmo. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Lá conta que quando o Senhor Jesus foi batizado e ele recebeu o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo levou o Senhor para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Lá o Senhor, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E o diabo apareceu para o Senhor Jesus Cristo. E falou para o Senhor Jesus dessa forma, quer ver? E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmão, nós devemos nos alimentar da palavra do Senhor, porque se nós estamos vivendo em guerra espiritual, se nós não tivermos no alimento, que é a palavra do Senhor, nós vamos estar fracos. E fracos é impossível de você vencer a guerra. Sem força você não consegue chegar a lugar algum. Sem força você não levanta de uma cama. Sem força você não caminha. Sem força você não consegue nem falar. Entendeu, irmão? Vamos falar mais com o Senhor. Vamos pedir que o Senhor fale mais com nós através da palavra. Quando você lê a palavra do Senhor, não leia de qualquer forma. Peça ao Senhor uma direção. Peça ao Espírito Santo que Ele venha te direcionar, que Ele venha falar contigo. Quando você lê a Bíblia, você lê atentamente o que o Senhor quer falar contigo. Eu entendo que no dia de hoje o Senhor quer falar para mim e quer falar para você aí do outro lado. Que o fim está próximo. Ainda fala também aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, a profecia de Apocalipse, e as guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmão, quando você lê a palavra do Senhor, leia, ouve,
Guarde dentro do teu coração. Porque o tempo está próximo. O fim está chegando, irmão. O fim está próximo. O fim está muito próximo. Infelizmente, quem não se arrepender, não se voltar para os caminhos do Senhor, vai ficar numa situação complicada. Vai perder sua salvação. Vai deixar você hoje estar aí escolhendo viver num mundo de prostituição. Gente, por isso que eu falo, leia a Bíblia. Porque você só vai vencer se você estiver forte. Se a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito e nós não nos alimentamos, nós somos fracos. Por que tem muitas pessoas que falam, eu não consigo deixar o vício da droga? Por que muitas pessoas dizem, eu não consigo deixar o vício da prostituição? Eu não consigo largar o adultério. Outras dizem, eu pelejo para deixar de fumar, eu não consigo, porque estão fraca. Pessoa fraca, ela não consegue fazer nada. Você só consegue fazer alguma coisa se você estiver forte. E o que nos fortalece é a palavra do Senhor. É quando você entra na congregação, quando você entra dentro da casa, no templo do Senhor, no altar do Senhor, você ouve as palavras que o anjo da casa está falando através dele. Ele está sendo usado por Deus. O Senhor está mandando por ele as palavras para nós que somos membros da casa do Senhor. Nós temos que ouvir, guardar e praticar a palavra do Senhor. Nos arrependemos dos nossos maus feitos, dos nossos maus caminhos. Buscar ter uma comunhão com o Senhor. Sem oração é impossível de você ter comunicação com Deus. Sem santificação, o Espírito Santo não se aproxima de você. Entenda isso em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se santifica, guarda o que o Senhor tem te dado. O anjo daquela igreja em Sardo, ele ouviu a palavra do Senhor, ele recebeu a palavra do Senhor. Porém, ele não estava praticando. Porque senão o Senhor Jesus não teria mandado dizer na carta para ele. O Senhor mandou dizer na carta para ele assim, ó. Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Entendeu? Quando você entrar na igreja, não fique preocupado com quem está do seu lado, direito, esquerdo, atrás ou na frente. Preocupa-se primeiro em se preencher da presença do Espírito Santo você. Corrige você primeiro. Se arrepender primeiro, para depois você apontar o outro. Aliás, nem podemos apontar ninguém, porque o Senhor não constituiu nem você como um juiz para poder apontar defeito ou pecado de alguém. Entendeu? Quem faz isso é Ele. Está na mão dele. Isso é um poder e autoridade que Ele não deu ao homem. O Senhor fala na palavra dele que Ele deu autoridade para nós expulsarmos demônios, fazermos outras obras, mas não de julgar ninguém. Só quem tem direito de julgar é Ele. O Senhor Deus é o juiz, o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. Por isso que Ele está falando aqui, que quem vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma Ele vai riscar o nome da pessoa no livro da vida. Porque o Senhor está aqui fazendo uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Se você se reverter da presença do Senhor, se você se revestir da presença de Deus, andar de vestes brancas, eu não estou falando de roupa, eu estou falando de espírito, de alma, limpas, que não tem nenhuma mancha. Entendeu? Para que o inimigo venha te condenar, o Senhor Ele é o primeiro que vai diante de Deus, do Todo-Poderoso, e vai confessar você diante do Pai, porque Ele fala na palavra dEle. Que se você negar Ele diante do homem, Ele também vai negar você diante do Pai que está no céu. E o Senhor, além de confessar a Deus o seu nome diante de Deus, ainda terá os anjos ao lado ouvindo. Você imagina que coisa linda? O Senhor confessando o teu nome no livro da vida para o Senhor Deus Todo-Poderoso naquele trono lindo e os anjos que estão ao redor do Senhor neste momento. Para pensar um pouco. Reflita sobre a tua espiritualidade. Reflita em nome do Senhor Jesus. O Senhor ainda está falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por que o Senhor falou isso, essa frase? Porque tem muitas pessoas que vão ouvir, mas não vão guardar. Vão ouvir e vão criticar. Vão ouvir e vão zombar da palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
Comece a ler a palavra do Senhor. Comece a ler a Bíblia. Comece a se alimentar da palavra de Deus. Você tem tempo, muitas vezes, para sentar para assistir televisão, ouvir um som, conversar com uma pessoa, mas você não tira nenhum tempo reservado para o Senhor. Tire o melhor tempo da sua vida, o principal. O primeiro tempo do dia, tire e dedique ao Senhor. Ele tem que estar na minha vida e na sua em primeiro lugar, antes de todas as outras coisas. Devemos amar Deus sobre todas as coisas. Está dentro da palavra dele. Entendeu? Então, faça o que o Senhor tem falado. Vigie, ser vigilante. Por causa de você. Por sua causa, se você for uma pessoa vigilante, muitas pessoas não vão morrer. Se você for uma pessoa que vigia, se for uma pessoa de oração, se você for uma mulher de oração, um homem de oração, você for uma pessoa que se santifica, você for uma pessoa que jejua, que ora e busca a presença do Senhor, muitas pessoas através de você não vão morrer. O que é que o Senhor está dizendo? Porque por causa que ele não tinha obras boas diante do Senhor, muitas pessoas iam morrer. Mas o Senhor, por alertar ele, as pessoas não iam mais morrer. Porque se o Senhor está te alertando, aí já não é mais responsabilidade dele. Porque se o Senhor está falando para você vigiar a tua vida espiritual, você vigia no teu casamento, na tua vida sentimental, vigiar os teus pensamentos, vigiar o teu coração, vigiar os lugares onde você tem ido, vigiar o que você tem ouvido, vigiar o que você tem falado. E você não toma conta e você não vigia, a responsabilidade é sua, porque o Senhor já te alertou. Então a responsabilidade está na tua mão. Se o Senhor está falando para você vigiar, você tem que vigiar. Tem coisas que o homem pode fazer por você. Por exemplo, eu posso orar por você no dia de hoje. Eu posso abrir um jejum por você no dia de hoje. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você. É adorar o Senhor por você. A adoração é única. Você tem que ser vigilante até na sua adoração. Porque adoração é uma coisa individual ao Senhor. Eu não posso adorar Deus por você. Eu adoro o Senhor. Eu tenho que fazer isso por mim. Adorar Ele. Você tem que adorar o Senhor, louvar o Senhor. Você. Eu não posso fazer por você, nem você pode fazer isso por mim. Todas as outras coisas podemos fazer. Podemos e devemos orarmos um pelos outros. Mas adoração é algo muito, muito íntimo. Entendeu? Então eu vou te pedir, leia a Bíblia. Procure buscar a palavra do Senhor. Deixa de viver morto como se estivesse vivo. Tem muitas pessoas que estão mortas achando que estão vivas. Pior morte é espiritual, irmãos. Quando você não tem alegria no coração, quando você já não tem mais desejo de viver, quando você já não tem mais vontade para nada na sua vida, é a pior morte que pode ter, é espiritual. Quando você não tem vontade de buscar a presença do Senhor. O Senhor, quando ele escreveu essa carta, ele escreveu alertando a igreja de Sardo, ao anjo desta igreja. Porque de alguma forma ele estava fazendo as coisas dentro da igreja de qualquer maneira, a maneira dele. E não estava agradando a Deus. E o Senhor Jesus, ele é aquela pessoa que ele entra nas igrejas para observar o que está acontecendo. Por amor a Deus, que é Pai dele, ele está nos vigiando, ele está nos observando. Ele observa nossas atitudes em todos os sentidos. Então não pensa você
Que se você está passando por uma luta neste momento, o Senhor não está observando, está sim, Ele está vendo todas as coisas. Mas Ele também está vendo se você está tendo atitude em relação àquela situação. Muitas vezes você é uma pessoa que só murmura, só reclama da vida, que as coisas estão difíceis. Mas você não toma atitude. Quando você não busca a presença do Senhor, você não está tomando atitude. Você está aceitando, está acomodado a situação que você está vivendo. Você vai à igreja, cultua a Deus todo domingo. É como se fosse só uma obrigação de domingo estar dentro da igreja. Mas você não quer um compromisso com o Senhor. Tem muitas pessoas dentro da igreja hoje que elas vão para receber a palavra, receber o milagre, mas não quer um compromisso com Deus, com o abençoador. Não quer compromisso com o Senhor. Por isso elas não se batizam. Quando você não quer batizar, eu entendo. Na minha opinião, eu entendo quando a pessoa não quer se batizar, ela não quer ter compromisso com Deus. Ela está indecisa ainda entre o mundo e Deus. Porque ela sabe, se ela se batizar, ela tem que ter comunhão com o Senhor. Ela tem que deixar o pecado. Então, assim, eu não vou me batizar, porque se eu me batizar, eu não posso ir mais para a festa. Se eu me batizar, eu não posso mais me prostituir. Quando eu falo de prostituição, gente, é como está dentro da Bíblia. Prostituição não são pessoas que vendem os corpos. Qualquer ato de prostituição é aquele que você usa seu corpo com imoralidade diante do Senhor. Prostituição não é quando você vende o corpo. Para as pessoas que do outro lado que não entendem a palavra do Senhor ainda. Prostituição é toda aquela mulher ou aquele homem que pratica um sexo antes do casamento, antes do matrimônio, antes da bênção do Senhor na tua vida sentimental. Deixar claro para as pessoas, porque tem muitas pessoas, como não lê a Bíblia, não vão à igreja, não sabem ainda disso. Entendeu? Então, muitas pessoas não querem se batizar, porque elas sabem, se batizar tem que ter santidade, tem que andar em santidade com o Senhor. Gente, Jesus Cristo, ele veio para arrependimento dos nossos pecados. O batismo é para arrependimento dos pecados, por isso que diz, aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Se a pessoa não batiza também, porque ela não crê que Jesus Cristo é capaz de mudar a vida dela. Porque se ela cresce que o Senhor vai mudar, transformar a vida dela, já teria tomado a atitude de se batizar. Então, quando você entrar dentro da igreja, não vá só para buscar o milagre, vai buscar o abençoador, que é o Senhor. Toma uma atitude, dê um passo para frente, deixa de andar que nem caranguejo para trás, dê um passo para frente. Começa a cultuar o Senhor em santidade. Se batize, se santifique. Santificação é quando você começa a fazer as coisas do Senhor, orar, jejuar, buscar a presença dele, deixando as coisas ruins de lado. Muitas pessoas não querem batizar porque lá sabe que se batizar tem que deixar de usar as drogas, tem que deixar o vício do cigarro. E essa pessoa não quer. Gente, servir a Deus é decisão própria, única e individual. Você tem que refletir a sua vida, o que você está vivendo hoje, o que você quer para você. Quando você inventa de estudar, você quer fazer um curso, você escolhe o curso que você quer estudar, você não está tomando uma decisão porque você quer ter uma vida financeira melhor futuramente, uma vida profissional abençoada futuramente. Então, se você não tomar decisão para poder se caminhar para o lado do Senhor, gente, o único caminho é Jesus Cristo, não tem outro. Ou você serve a Deus ou serve o mundo. Se você serve o mundo, você desagrada a Deus, porque o mundo só tem coisas erradas. O mundo tem corrompido as pessoas. O pecado ainda é pecado, gente. Não existe pecado pequeno, pecado grande, pecado pecadinho. O pecado é pecado, independente de que pecado seja. Então você tem que tomar uma atitude, se voltar para o Senhor, pedir direção a Ele, pedir força. Se você não vir dentro da palavra do Senhor, se você não buscar uma igreja para congregar, um anjo da igreja que realmente esteja em comunhão com o Senhor,
para você começar a buscar a presença, se fortalecer com a presença de Deus. Você vai ser uma pessoa, vai continuar uma pessoa fraca espiritualmente dizendo, e não vai ter condições de tomar decisão nenhuma. Sem força, você não tem como tomar decisão, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir chegar lá. No pecado, você não vai andar de mão dada com Deus. Você não vai andar de mãos dadas com o Senhor. Porque Deus está falando aqui, o que vencer será vestido de vestes brancas. Vestes brancas, gente, é purificação da alma e do espírito. Entenda isso em nome do Senhor Jesus, por favor. Comece a buscar a presença de Deus. Começa a tratar a sua vida espiritual. O que está em jogo não é o que nós estamos vivendo na terra, que é só no momento, não. E depois também. Nem eu, nem você, nós não nascemos para a semente. Um dia o Senhor vai nos chamar, vai nos recolher. E aonde é que você ou eu vamos nos repousar quando nós formos convidados à sepultura? Entendeu? O Senhor falou para ele aqui, ó. Falou para o anjo da igreja de Sardo. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que te virei. A hora que o Senhor vir buscar a igreja dele, ele não vai avisar. Porque, na verdade, já está sendo anunciado, já está sendo avisado. Hoje, não tem um só lugar que não se pregue a palavra do Senhor. Em toda a terra está sendo pregada a palavra de Deus. São muitos missionários de vários países migrando para outros países, levando a palavra do Senhor, evangelizando as pessoas. Não há ninguém sobre essa face da terra que não vai conhecer a palavra de Deus. Todas as nações vão conhecer a palavra do Senhor, já conhecem. Os que não conhecem vão conhecer, porque o Senhor tem trabalhado em cima disso, o Senhor tem pedido as pessoas para evangelizar, o Senhor tem preparado missionários, pessoas que são capazes, capacitado pessoas para evangelizar, pessoas para falar do amor de Deus. Você não precisa de título dentro de uma igreja para falar do Senhor para quem está sofrendo. Você precisa ter coragem de renunciar ao pecado e se voltar para o Senhor e começar a falar da palavra dele para quem está precisando. Entendeu? Nós precisamos viver de comunhão com o Senhor. Enquanto você não tomar uma atitude, você vai ser aquela pessoa que está viva, porém morta. Vai ter um casamento que para a sociedade é um casamento vivo, mas dentro da tua casa, você e teu marido sabem o que vocês estão vivendo. Um casamento morto, sem cumplicidade, sem amor, sem união, sem carinho, sem diálogo. Entendeu? Então você tem que buscar uma comunhão com o Senhor. Não deixe o Senhor chegar e te pegar desprevenido. Porque ele não vai avisar para você nem para mim a hora que ele chegar. Ele pode chegar nesse exato momento. Agora mesmo, agorinha, na hora que eu tô aqui falando com você, o Senhor pode chegar para vir me buscar ou buscar você. E se nós não tivermos vestido de vestes brancas, com coração e mente, alma, espírito puro, limpo diante do Senhor, infelizmente, nós não vamos poder andar de mão dada com o Senhor. Porque ainda que na tua igreja, ainda que dentro da tua casa, no teu trabalho, tem pessoas que estão vivas, porém mortas espiritualmente, mas ainda tem gente, viu, que não se contaminaram suas vestes, não. Porque o Senhor está falando aqui. Mas também tem Sardo, algumas pessoas, algumas são poucas, não são muitas, que não se contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmão, eu quero ser digna de andar de mão dadas, de vestes brancas com o meu Senhor. Eu tenho feito o possível. Eu sou tão pecadora quanto você. Eu não sou santa. O único santo que andou nessa terra foi Jesus Cristo. Aqui ninguém é santo. O Senhor não santificou os discípulos dele. O Senhor os instruiu
deu autoridade a cada um dos seus discípulos. E ele também nos instrui neste momento e nos dá autoridade. E nos diz que se nós formos alguns da igreja e andarmos sem nos contaminarmos e andarmos de branco, ele vai ter prazer em pegar na nossa mão, na minha mão e na tua, e andar conosco, porque nós vamos ser dignos da presença dele. Seja digno da presença do Senhor. Busque a presença do Espírito Santo. Não vá à igreja só por causa do milagre, irmão. Milagre e salvação são duas coisas diferentes. O milagre é algo que o Senhor dá de graça porque ele é misericordioso. Se você está doente, você está com um problema na sua vida, o Senhor vai te dar um milagre porque ele é misericordioso. Porque ele é bom. A bondade do Senhor é infinita. Mas salvação é algo que nós devemos lutar por ela a cada minuto, cada dia da nossa vida. Irmão, o prazer de Satanás é nos tirar da presença do Senhor. Quanto mais unção você tem na presença de Deus, quanto mais você busca a presença do Senhor, quanto mais você procura buscar em santidade, viver em santidade na presença de Deus, o inimigo fica atormentando, arrodeando você para te fazer cair em tentação. Porque sabendo que você caindo em tentação, a primeira coisa é você fugir da presença do Senhor. Se envergonhar, você fica envergonhado da presença de Deus, com medo do que as pessoas vão dizer dentro da igreja. Olha, ela pregava, ela falava da palavra do Senhor, hoje ela não vem mais à igreja porque ela fez isso, fez aquilo. Esse é o alvo de Satanás, fazer você cair em pecado para poder fazer com que você seja apontado pelas pessoas, que você se sinta inferior às outras, entendeu? O prazer de Satanás é fazer você viver no lamaçal, no pecado, na imundícia. Porque quando você vive no pecado, você vive fraco. Porque só tem força para renunciar ao pecado quem busca a palavra do Senhor. Quem ora, quem jejuma, quem bate o joelho no chão. Gente, não tem maneira melhor de falar com Deus com os joelhos dobrados, pois Ele é nosso Senhor. Toda oração nossa, o Senhor, Ele recebe. O Senhor nosso Deus, Ele não é surdo, Ele ouve a oração. O Senhor, Ele ouve a oração do pecador que está com o coração arrependido e querendo se consertar. Entendeu? Então não fique esperando para amanhã o que você pode fazer no dia de hoje. Procure um ministério para você congregar. Entre para o seu quarto, fale com o Senhor, conte das suas necessidades, das suas dificuldades. O Senhor está do teu lado ouvindo. O Senhor, Ele só quer ouvir você falar que precisa dEle, que você depende dEle. As pessoas acham que são independentes. E na verdade nós não somos independentes, nós somos dependentes do Senhor para tudo. Entendeu? Então, irmão, em nome do Senhor Jesus, vamos reverter este quadro, essa situação que você está vivendo. Mas não tem outra maneira de você fazer isso se você não se voltar para o Senhor. Procura um ministério para congregar. Se reconcilie com o Senhor, você que está desviado da presença de Deus. Busque ter um compromisso com Ele. Se batize. Peça a presença do Senhor, se batize com o Espírito Santo. E já vou de antemão te falar agora. Não é porque você tem a presença do Espírito Santo que você não vai ser tentado, não, que você vai ser. Sabe por quê? Que o próprio Jesus Cristo, quando recebeu o batismo do Espírito Santo, que vem em forma de um pombo, o próprio Espírito Santo encaminhou o Senhor Jesus para o deserto. E o Senhor ali permaneceu por 40 dias e 40 noites jejuando. E mesmo assim Satanás foi ousado para poder ir até o Senhor Jesus, provocá-lo, fazer com que ele caísse em pecado. Mas sabe por que o Senhor Jesus foi forte? É forte, é poderoso? Porque Ele é santo. Sem santidade é impossível você chegar até o Senhor. Sem santidade é impossível você renegar o pecado. Enquanto você viver sem buscar a presença de Deus, se fortalecer, buscar a palavra dentro da Bíblia, se fortalecer, viver do alimento que é a palavra do Senhor, você vai ser uma pessoa sempre fraca. Você vai viver sua vida toda só
confessando derrota. Eu tenho um casamento desgraçado. Eu tenho uma família destruída. Os meus filhos estão na droga. Eu tenho um emprego que meu chefe me persegue. Meus colegas me perseguem. Eu não sou uma pessoa feliz na minha vida sentimental. Enquanto você não ter comunhão com o Senhor, não se consertar, não procurar viver de vestes brancas, não estou falando de roupa, novamente explicando, estou falando de espiritualidade, com a alma e espírito reto diante do Senhor, você vai ter essa vida. Não é eu que estou falando, é o que está dentro da palavra. Você só tem vitórias quando você busca a palavra do Senhor. E você só vence quando você está forte. E a gente vence quando a gente está vivendo o quê? Em lutas. Ninguém vence se não estiver fazendo nada. Se o Senhor falou aqui, ó, o que vencer será vestido de vestes brancas, porque essa pessoa estava lutando. Só vai vencer quem está lutando. Se você não luta, você não vai vencer. Gente, para renunciar ao pecado é luta diariamente, todos os minutos da nossa vida. A palavra do Senhor fala também que nossa luta não é contra a carne, nem contra o nosso espírito, mas contra as potestades, todas as hostes que estão neste mundo, neste século. Se preencha da presença do Senhor e você vai começar a confessar a vitória dentro da tua casa. Vai começar a ter o seu casamento abençoado. Você vai poder falar para a pessoa, meu casamento é abençoado. Meu filho não vive mais no mundo das drogas. Meu filho hoje serve ao Senhor. A minha filha não se prostitui mais nos bailes funks da vida. O meu patrão não me persegue mais. Os meus colegas de trabalho me respeitam como serve, filha do Deus Todo-Poderoso. Quando você é uma pessoa na presença do Senhor, o diabo tem que te respeitar. Porque você é filha do Todo-Poderoso, do Deus que criou os céus e a terra. E tudo que nela há. Então confesse o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. E você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Se entregue na mão do Senhor, se lance, se batize, se consagre, se santifique, ore, jejue, entregue a tua vida na mão do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que um dia morreu por mim e por você na cruz, ele não tinha pecado nenhum, mas por amor à nossa vida, ele entregou a vida dele. Entregue a sua também, antes que seja tarde demais, porque o Senhor está voltando. E ele não vai avisar para você nem para mim o dia que ele vai vir. Ele vai vir como um ladrão. E ladrão não avisa quando ele vai na tua casa. Ele chega de mansinho, quando você menos esperar. O Senhor vai chegar na hora que você menos esperar, na hora que eu menos esperar. Busque a presença do Senhor, se preenche da presença de Deus. E mais, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Hoje eu li para você a 5ª carta à igreja de Sardo. Quando o apóstolo João foi arrebatado, que o Senhor Jesus deu essa carta, escreve essa carta e manda para tais igrejas. O Senhor mandou 7 cartas, a cada carta direcionada aos anjos dessas igrejas. E hoje eu li a carta para a igreja de Sardo, igrejas nazis naquela época. Então procura ler a palavra do Senhor. Se você não entende, busca a palavra dele, conversando com ele. Senhor, me dá entendimento, porque o Senhor vai dar entendimento para você. Um dia também eu não tinha, porque eu não buscava com o meu coração. Eu lia simplesmente por ler. Mas hoje, quando eu leio, eu paro para pensar, peço ao Senhor para falar comigo. O Senhor fala comigo, ele vai falar com você também. Se santifica, ora, jejum e busca a presença do Senhor. O fim dos tempos está chegando, o apocalipse é isso que nós estamos vivendo hoje. É pai matando filho, filho matando pai. O mundo está em guerra, gente. Se santifica na presença do Senhor, busca a presença dele. Gente, sem a presença do Senhor, você não vai vencer. Não deixe o inimigo roubar o que você tem, o que o Senhor entregou na tua mão. Guarda o que você ouve na casa do Senhor. Quando alguém vir falar a palavra do Senhor, guarda no teu coração. Creia somente, porque Ele é o Deus que faz todas as coisas. Faça sempre o melhor para o Senhor. O Senhor Jesus está vigiando você agora e eu também. Não venha fazer as coisas para o Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira. Faça sempre o melhor, porque Ele merece. Porque Ele te deu a vida. Você respira neste momento, porque o Senhor deixa você respirar, porque Ele é Deus de misericórdia na tua vida, na minha. Entendeu? Eu agradeço em nome do Senhor Jesus pela palavra que o Senhor me deu no dia de hoje. E que o Senhor Jesus Cristo entre na tua casa neste momento. E possa fazer na tua casa o que eu não posso fazer.
Mas o que você pode começar fazendo aí agora, batendo o teu joelho no chão, entregando a mão na tua vida nas mãos do Senhor, se batizando, se consagrando, se santificando, buscando a presença e preenchendo do Espírito Santo de Deus. E não esquecendo, a presença do Senhor não ausenta a tentação do inimigo, tá? Porque o inimigo tentou Jesus no deserto, ele cheio do Espírito Santo. Por isso que você tem que permanecer vigilante. Vigia, para que você não caia em tentação. Vigia para que você não perca a sua salvação. Vigia, porque a vinda do Senhor Jesus está próxima. Eu vou deixar este louvor aqui para você, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoa. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus possa te abençoar grandemente, você e a sua família, em nome de Jesus. Preste atenção neste louvor, irmão. O Senhor fala muito conosco através da louvação. Pare e pense pra onde estáis indo. Os sinais já podes perceber. A palavra de Deus está se cumprindo. A terra está vivendo o que Deus falou, que em breve iria acontecer. É filho contra pai, nação contra nação, as terras aumentando, o mundo em confusão. A peste, a fome, a sede, terremotos sem azar. Já se ouve em toda a terra, a humanidade a chorar. Já está chegando a trombeta a tocar. Guarda o que tens, que acabou a ninguém roubar. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais. Será que pode ser? O pecado ainda é pecado e não quer te corromper. Abre os olhos e os seus ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus vai te dizer. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais.